Atos 6. Eu tenho uma história linda com essa palavra. É maravilhoso que quando você começa a andar com Deus, e a palavra de Deus começa a ser o seu manual, é lindo porque à medida que você anda com Deus e caminha com Ele, a palavra, lembra quando a gente no início da nossa fé lia a palavra e a gente não entendia nada? Quem é que está comigo aí? Meu Deus, eu não entendo nada. Só que vai chegar uma hora que você vai andando com Deus, caminhando com Ele, insistindo, e de repente as escrituras começam a pular, versículos começam a pular para você, e o Senhor começa a trazer revelações sobre aquele versículo. Inclusive, Ele consegue encaixar aquilo dentro da sua vida de uma forma única. Eu lembro que eu estava numa época que eu precisava mudar a minha postura, mudar, e esse versículo me achou. E eu quero ler com vocês. Atos 6 diz assim: à medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que as suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós apóstolos devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos, e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhe impuseram as mãos. Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém, e muitos sacerdotes também se converteram. Até aqui. Eu vou dar um pano de fundo do que estava acontecendo. A igreja estava passando por um crescimento muito grande. Quanto mais batiam nos apóstolos, quanto mais a perseguição esmagava a igreja, mais a igreja crescia. Se você tem olhado para o cenário brasileiro e você tem ficado com medo, eu quero te dizer, não tenha medo da perseguição. A perseguição faz a verdadeira igreja crescer, se manifestar, ser corajosa. Os leões não pararam a igreja, nada parou a igreja. Nós estamos aqui através de 12 homens fiéis a Jesus. Nada pode impedir o evangelho de crescer. Mas, de repente, um crescimento assustador começou a acontecer. E a primeira lição que eu quero tirar desse texto, eu quero dar um segredo para vocês, porque dica boa, dica compartilhada, não é? Não vou ficar comigo sozinha com isso, não. Quem sabe vai nascer coisas lindas aí. Um diamante, primeiro ele é um carvão que se deu bem sob pressão e se transformou num diamante. Quem já leu Mulheres Improváveis sabe disso. Só que a outra fase do diamante, depois que ele é um diamante, ele precisa ser lapidado. E ele tem várias facetas. Se você já teve um diamante, eu nunca tive. Mas já vi por foto, já vi olhando assim um brilhante, né, um diamante. Ele tem várias facetas. Esse aqui é o nosso diamante. Esse aqui é o nosso tesouro. E as escrituras também contêm várias facetas, para você olhar para ela. Vou te ensinar algo nessa noite. Talvez você até já sabia, mas para quem não sabia, a forma como você olha para ela faz a aplicação das escrituras diferente em você. E nesse próximo ano de 2024 eu tomei uma decisão. Eu vou olhar para as escrituras
para cada versículo, para cada livro, como se fossem lições. Então se prepare para as próximas ministrações do ano que vem. Elas estão recheadas de lições. O Senhor tem falado comigo, você vai tirar lições das Escrituras. Eu sempre tirei outros prismas, né? O Senhor, não, mas agora eu quero que você tire lições importantíssimas e você compartilhe. E eu quero te deixar essa dica. Quem sabe você vai abrir Coríntios e não vai ler mais com a visão que você tinha antes. Quais são as lições desse texto aqui para a minha vida? Digo mais. Se você tem passado um tempo difícil do seu casamento, que lições tira para mim como esposa, como mãe, como amiga, no meu chamado? Eu te encorajo a pegar as Escrituras e amar elas, e comer elas, e trazer e tirar lições profundas. E por favor, compartilha, não deixa só com você não. Nós precisamos de mulheres que compartilhem mais a palavra, que caminhem sobre a palavra com segurança. Eu declaro aqui nessa noite, mulheres apaixonadas pela palavra de Deus, mulheres que vão manejar bem a palavra da verdade, que vão receber lições profundas e uma espada afiada para essa hora. E eu olhei para esse versículo, para esse capítulo, como uma grande lição. A primeira coisa que eu aprendo com isso é que todo crescimento traz descontentamento. Você vai ler aqui, à medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Todo crescimento vai gerar descontentamento, desconforto. Uma mãe que nunca gerou, está esperando gerar, quando ela engravida, ela fica muito feliz. Perto dos 9 meses, o crescimento gera desconforto. E por que não descontentamento? Sabe de uma coisa? Cuidado. Você pode estar reclamando por coisas que deveria estar agradecendo. Outro dia eu me peguei num lugar reclamando do que eu estava vivendo, quando na verdade eu deveria estar agradecendo. Eu já falei, mas vale a pena repetir: cuidar de chamar de trabalho aquilo que Deus chama de privilégio. A sua máquina cheia de roupa suja dos seus filhos é um privilégio. Ele está vivo, ele é saudável. Ele é serelepe mesmo, mas porque ele é muito saudável, e glória a Deus por isso. Graças a Deus eu tive a oportunidade de ser uma mãe mais leve para Isabela, porque eu fui uma mãe muito pesada para a Vitória. 25 anos, novinha, querendo fazer tudo o que estava nos livros. Muitas vezes eu fui uma mãe pesada. Eu lembro de uma vez ela tinha ganho um conjuntinho rosa, lindo, moletomzinho. E ela foi numa igreja com a gente, e lá na igreja deram guache. Gente, nunca façam isso no ministério infantil. Lá na aba eu falo, gente, tira guache. E eu lembro que ela veio toda pintada de preto, azul, vermelho, cabelo, tudo. Gente, eu chorei quando eu vi ela. Eu lembro que eu briguei com ela aquele dia, e depois, passado do tempo, a Isabela viveu a mesma situação, e eu pude agradecer. Eu falei, que privilégio. Criativa, linda, está dentro de uma igreja, está comigo, é saudável, eu não tenho nada para reclamar. O sabão vai tirar o que precisa ser tirado, e se não der certo, a gente compra outra. Deus vai dar graça. Sabe o que Deus está fazendo hoje para você? Descomplicando a sua vida. A Bíblia diz assim, você tem que fugir do pecado, mas também do embaraço. Tem coisa que é embaraço, e o embaraço nos impede de viver aquilo que Deus tem. O descontentamento vem através do crescimento, e a Bíblia diz que era murmúrios de descontentamento. Gente, em todo lugar nós vamos enfrentar murmúrios de descontentamento. Primeiro lugar que a gente vai enfrentar, atualizando, quando a gente está na casa dos nossos pais, você já viu as reclamações da sua mãe ao seu respeito? Tem gente rindo, né? Mas a sua mãe já mostrou descontentamento, seu pai também. Nesse momento a gente não fala muita coisa, não é assim?
a gente meio que, tá bom, mãe, tá bom. Só que no nosso casamento nós vamos enfrentar murmúrios de descontentamento. Se você não teve uma DR ainda com seu marido, por favor, faça isso. Inclusive, eu vou dar até um tema para você começar ela. Mas assim, faça isso com muita responsabilidade e aberta a ouvir aquilo que você precisa ouvir. Um dia eu cheguei para o Telmo e falei assim: amor, preciso conversar contigo. E ele falou: pode falar. Eu disse assim: no que eu preciso melhorar como esposa? No que eu preciso melhorar? Ele, muito sábio: amor, tu é uma esposa maravilhosa. Ele começou da maneira correta. Ele foi amansando meu coração. Tu é maravilhosa, tu faz isso, faz aquilo. Mas existe sim algumas áreas que tu precisa melhorar. Eu já fechei meu coração na hora. E ele começou a falar. E dentro de mim eu pensei: que injusto. E o Senhor falou assim para mim: ouça o que Ele tem a dizer. E não tenha uma postura de levar para o seu coração ou para o lado pessoal. Seja madura. Vai tomar o teu banho, vai orar, fala comigo e eu vou te mostrar no que tu precisa realmente melhorar. Eu agradeci a ele. E ele disse assim: e eu? Nós precisamos ser maduros para lidar com os murmúrios de descontentamento ao nosso respeito. Às vezes alguém fala algo de você, você já vira a cara, manda indireta no Instagram. Por favor, nós precisamos, sabe do quê? De uma educação relacional. No caso de Isabel, até tem uma aula que eu dou de etiqueta social, de redes sociais. Sabe, de como se comportar no WhatsApp, como se comportar nas redes sociais, como se comportar ao conversar com alguém, o de não ter conversas em redes sociais com homens que você não conhece. E mesmo aqueles que você conhece, você não tem que estar falando com o marido da sua amiga, só conversa com a sua amiga. Ai, mas eu quis perguntar para ele: a sua amiga, é através da sua amiga. Gente, tem um pastor que pastoreia o nosso coração. Eu amo ele demais. Ele pastoreia o meu coração, inclusive. Ele traz palavras diretivas para mim. Mas pensa que eu vou chamar ele no WhatsApp para falar com ele e pedir direção. Eu vou através da esposa dele. Eu digo assim: olha, pastora, eu tô com essa situação. Pergunta para o pastor fulano o que ele acha disso. E depois me responde. Etiqueta. Nós precisamos entender como que a gente se comporta. Às vezes falta, sabe o que? Sabedoria. Posso falar, crescimento vai gerar murmúrio. Antes era só você. Quem é que já é sogra? Levanta a mão bem alto. Quero aprender contigo. Estou iniciando agora. Sou sogra, gente. Quando ele fala assim, ó, ô minha sogra, eu me arrepio da espinha. Chegou a minha vez. Mas quando era só a familhinha de vocês, os filhinhos, era uma coisa. Cresceu, descontentamento. Às vezes uma cunhada não se dá bem com a outra. Às vezes você não entende bem o que o genro está fazendo e você quer. O crescimento traz descontentamento. A igreja passou por isso. Os apóstolos passaram por isso. O que fazer? Nesse processo, aprenda a blindar suas emoções e focar na solução. Não adianta reclamar. E não adianta buscar pessoas. Você viu o que ele falou? Estão reclamando, olha que injusto. Gente, isso não vai resolver. Vá na raiz. Vá na raiz da situação. Segundo, nós somos de tribos diferentes. Aprenda a celebrar as diferenças. Aqui diz assim claramente, ó, os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica. Você já sabe que o que fez a Torre de Babel
ser um fracasso foi que o Senhor conseguiu confundir as línguas deles. Porque enquanto eles falavam a mesma língua, eles estavam conseguindo que essa torre chegasse num lugar bem alto. Gente, quando todas as pessoas estão juntas no mesmo propósito, falando da mesma língua e unidade, ninguém pode parar elas. O diabo sabendo disso, uma das coisas que ele faz quando algo está crescendo saudável, ele traz confusão. Ele confunde a linguagem. Bom, eram 12 tribos, culturas diferentes. A comunicação pode nos levar a um sucesso e a falta dela a uma destruição. E eu quero trazer essa lição para o seu casamento. Não fique sem comunicação. Tem mulheres que têm o hábito de quando elas não gostarem de alguma coisa, quando elas não gostam, o marido vai perguntar, tá tudo bem? Tá. Você quer comer? Não. Vamos lá dar uma voltinha? Não. Ela fica monossilábica. E tem mulheres que ficam 5 dias sem falar com o marido, mas eu sei que aqui não. Acho que só lá em Criciúma que isso acontece. Quando você tira a comunicação, quando você não resolve, você piora a situação. Entenda uma coisa, nós vamos lidar com pessoas que falam línguas diferentes da gente.